Então, eu dou glórias a Deus e glorifico o nome de Jesus Cristo pela vida de cada irmão que aqui está hoje, nessa noite aqui. E eu queria que aqui estivesse cheio, fosse lotado de pessoas, mas se não é, né? Se é nós que estamos aqui, o que Deus tem para falar é conosco, é nós, é Ele, é vocês que Ele trouxe até aqui. E Deus, quando me trouxe essas revelações acerca dessa mensagem, tratou comigo também. E espero que trate com vocês também no coração de vocês, de cada um de vocês. Eu sempre fui um apaixonado pelas parábolas bíblicas. Um apaixonado. Eu adoro estar lendo as parábolas, estar refletindo acerca das parábolas que Jesus falava. É uma coisa muito interessante nas parábolas, que quando Jesus falava em parábolas, eu comecei a pensar, por que Jesus falava em parábolas? Porque a parábola, ela abrange um público maior. E quando Jesus estava falando com as pessoas, tinha multidões ouvindo ele falar. E como tinha multidões ouvindo ele falar, as pessoas não passavam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas coisas. Cada um tinha o seu problema, cada um tinha a sua dificuldade, cada um tinha o seu motivo de estar ali buscando algo. Então, quando Jesus falava em parábola, ele conseguia entrar no íntimo de cada um que ali estava. E por isso, a palavra de Deus, ela é viva até hoje. Ele consegue, numa parábola, a gente consegue identificar 5, 6, 7, 8, 9, 100 elementos que falam com 5, 6, 7, 100, 1000 pessoas dentro de uma parábola. Isso é tão lindo, que é a maior essência que mostra que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Essa parábola que eu vou estar lendo com vocês hoje aqui, eu mesmo já acho que preguei umas 3 vezes em cima dessa parábola. E as 3 vezes que eu preguei em cima dessa parábola, sempre foi algo diferente. Ou seja, Deus mostrando que a palavra dele é viva. E ela está sempre se moldando para mostrar para a gente que ele está nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas 10, a partir do versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Amém? Assim está escrito. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancando, tiraram e deixaram meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E igualmente, de modo também um levita, chegando naquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, ateou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que ele mais gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Amém? Amém, glória a Deus.
Muitas pessoas lê a parábola do bom samaritano como um exemplo de amor ao próximo, que é mais ou menos o que Jesus tenta relatar com o doutor da letra, que começa a conversar com ele no início da parábola. Depois, se vocês quiserem, pode estar lendo ela desde o início. Vocês vão ver que é uma leitura que vai agregar muita vida de vocês. Então, muitas vezes, a gente assemelha a parábola do bom samaritano a isso, ao amor ao próximo, que é o que Jesus passa. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus vai revelar algo, e o Espírito Santo tem para nós o caminho da salvação, ao qual Jesus percorreu e qual nós passamos. Hoje ele vai revelar através da parábola do bom samaritano para nós. Amém? Nós, um dia, fomos o homem caído na estrada. Um dia a gente foi o homem caído na estrada. Jesus é o samaritano. Jesus é o samaritano que um dia nos socorreu. A hospedagem, a hospedaria, é o lugar onde nós estamos hoje, onde Jesus nos trouxe, para que possamos ser cuidados diariamente. E através dessas revelações, o Espírito Santo me trouxe alguns pontos, onde eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O primeiro ponto: o cenário da queda. O texto diz que o homem descia de Jerusalém, lugar de aprendizagem, lugar da presença de Deus, para Jericó, lugar de ilusões, lugar que figura o mundo. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos no lugar seguro, no lugar onde Deus quer que a gente esteja, mas por ganância, por crescer o olho em certas coisas, certas circunstâncias, ou até mesmo em riquezas, saímos do lugar onde Deus nos coloca e queremos criar um caminho para um outro lugar. Saímos da Jerusalém e vamos para Jericó, o lugar da ilusão, que é da onde nos perdemos no caminho. Quantos de nós já passou por isso? E dizer, estamos cansados daquele lugar, estamos cansados daquela igreja, vamos mudar, vamos sair daquele lugar e vamos para um outro lugar. Só que essa trajetória de um lugar para outro, do lugar seguro para o lugar duvidoso, existe algo no caminho. Existe algo no caminho que pode realmente nos machucar. E o que é? O ladrão. Assim como na parábola do bom samaritano, que o homem saiu do lugar seguro de Jerusalém e viajou até Jericó, com o propósito de fazer fortuna, de fazer negócios. Assim é a nossa vida. A gente está num lugar seguro e decide por ir para a incerteza, para a ilusão do mundo, achar que aquele negócio é melhor, aquela situação é melhor do que a que nós estamos. Se eu fazer isso, vai melhorar, mas é uma ilusão. E o Satanás veio para roubar, matar e destruir. E assim como esse homem que viajou de Jerusalém para Jericó, ele foi pego no meio do caminho. O ladrão, Satanás. O texto diz que o ladrão o espanca, despoja e o deixa seminu. É o que Satanás quer com nós. Ele quer roubar os nossos sonhos. Ele quer roubar a
a nossa esperança. Ele quer nos maltratar. Ele quer nos humilhar. Ele quer tirar tudo aquilo que a gente tem e nos deixar sem esperança na beira da estrada. E é isso que o texto mostra. Quando você sai do lugar seguro para ir para o lugar da ilusão, você sai da Jerusalém e viaja até Jericó. No meio desse caminho da incerteza, Satanás vai estar à espreita para te catar nesse caminho. E vai acontecer isso. Provavelmente ele vai te catar no meio dessa trajetória e vai te humilhar. Vai te humilhar. Vai tirar tudo que você tem. Vai tirar a sua esperança, vai tirar a sua vontade de viver e vai te deixar seminu, sem nada, machucado na beira da estrada, sem destino algum. E o terceiro, o sacerdote e o levita. A religião ou a religião das aparências. O texto diz que quando o homem estava à beira da estrada, já tinha sido roubado tudo que ele tinha apanhado, tinha sido roubado tudo, tinha levado as roupas dele, ele estava nu, ali à beira da estrada. Passou um sacerdote, e logo depois, passou o levita, e logo depois o sacerdote. E viram ele naquela situação e desviaram o caminho. Passaram do outro lado. É a religião de aparência. Quantos pastores, quantos líderes religiosos só faz as coisas quando tem algo em troca. E quando o irmãozinho cai, na mão do salteador, ele fala: não vou atrás dele não, porque ele fez essa escolha. A escolha foi dele, de sair do lugar seguro para ir para o lugar duvidoso. Eu avisei ele não deveria ter feito isso. E deixa a pessoa ser humilhada, passa de longe. E assim a mesma situação do levita. O levita viu aquele homem ali precisando de ajuda e mudou o caminho, mudou para o outro lado. Por quê? Muitas das pessoas só fazem as coisas quando tem um holofote virado para eles, quando eles são o centro da atenção. Eu estou em cima de um púlpito, aí sim é hora de eu falar, de eu fazer. Mas quando eu estou distante, quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo, aí não compensa, né? Porque eu não vou ter nenhum aplauso, eu não vou ter nenhum palelê. Olha, ele está fazendo. É essa revelação que Jesus nos coloca. Quantas vezes passamos por pessoas necessitadas à beira, na rua, alcoolizados, drogados, precisando de uma palavra, mas não tem ninguém para ver, para servir de plateia para a gente, e a gente desvia o caminho. É a religião da aparência. Somos crentes só dentro da igreja. A hora que ela, para exercer o papel de evangelho, para exercer o que Cristo manda lá fora, desviamos o caminho. Quantas pessoas fazem isso? E a revelação está aqui. A revelação está aqui. É um evangelho de aparência. É um evangelho de oba-oba. As pessoas querem luzes piscando, fumaça, grupos musicais batendo, aquele oba-oba, grita, glória a Deus, é isso, é aquilo. Mas na hora de mostrar, se recusa. Na hora de sacrificar o seu tempo, se recusa.
na hora de colocar a mão no bolso para comprar umas míseras marmitas para dar para aquele morador de rua que está passando fome. Não, mas ninguém vai ver eu fazendo isso. A não ser se for para eu fazer, filmar e postar nas redes sociais, porque aí as pessoas vão ver, né, que eu estou fazendo e eu vou ficar famoso e Deus vai ver também que eu estou fazendo isso e eu vou ter um galardão no céu. Eu sou bom, a minha bondade transborda, mas as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver eu fazendo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus nos ensinou. E eu creio que aqui não são esse tipo de pessoas. Deus trouxe nós aqui hoje para falar conosco, para que, se um dia encontrarmos alguém que pratica esse tipo de evangelho, a gente ter os olhos atentos e saber quando é Deus e quando não é Deus, quando é o evangelho verdadeiro ou é o evangelho de aparência, aquele que fica esperando o holofote brilhar. E no número 4, o samaritano, Jesus. Quando o homem decidiu sair do lugar seguro para ir para o lugar duvidoso, trazendo para os dias de hoje, decidi sair da igreja porque eu quero voltar para o mundo, eu quero voltar para o lugar de onde eu vim. Então eu decidi sair. E no meio desse caminho, Satanás me pega do jeito que ele queria, desprevenido, desobediente da palavra, com remorsos, querendo voltar para o passado, querendo voltar, dar marcha ré, andar para trás. E ele me faz de gato e sapato. E as pessoas que eram para estender a mão para mim, não estendem a mão, viram as costas para mim. Quantos passou por isso? E eis que passa aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era rejeitado, o samaritano. Jesus coloca o samaritano porque os samaritanos eram consideradas pessoas impuras, pessoas que não deveriam fazer parte do meio deles, pessoas que eram julgadas pela forma que eles pensavam. Assim também foi Jesus. Jesus foi julgado pela forma que ele pensava e pelas coisas que ele fazia. Ele foi julgado, ele foi condenado. Então, o samaritano, aquele que ninguém dava nada por ele, passou por ali e viu aquele homem naquela situação deplorável e se moveu de íntima compaixão. Foi o que Jesus fez com nós. Foi o que Jesus fez com cada um de nós. Quando a vida já tinha surrado a gente bastante, já tinha judiado da gente, não o suficiente ainda, que queriam nos humilhar, largar nós ali no lugar de humilhação, eis que passa o bom samaritano, Jesus, e nos estendeu as mãos. E foi lá e curou nossas feridas e passou azeite em nós. E a gente não tinha condições nenhuma de caminhar sozinho. Nenhum de nós não tinha condições nenhuma de estar dando um passinho atrás do outro, porque a vida já tinha surrado nós. Mas Jesus nos pega e nos coloca nos ombros e nos leva para um lugar seguro.
Número 5, a hospedaria. O samaritano, quando pega aquele homem, coloca nas costas da sua montaria, ele leva até a hospedaria. Hospedaria é a igreja. Ele desligou aí? Não, não é. Parece. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o samaritano, quando pega aquele homem, todo surrado, todo machucado, sem nada no bolso, e ele leva esse homem até a hospedaria. A hospedaria é a igreja. Jesus nos pegou surrados, destroçados pela vida, e nos trouxe até a igreja. A igreja é o lugar de ser cuidado. A igreja é o lugar onde ele leva as pessoas machucadas. A igreja não é o lugar dos santos. Nós não somos santos. Aqui são pessoas que foram surradas pela vida, que Jesus trouxe até aqui para ser cuidado. A igreja não é lugar onde a gente tem que julgar aquele que chegou surrado. A igreja é o lugar onde a gente tem que acolher aquele que apanhou do mundo, aquele que levou a surra de Satanás, aquele que foi roubado, aquele que teve os sonhos surrupiados, aquele que teve seus desejos oprimidos por Satanás. Jesus cuida das feridas dele e leva ele até a igreja, que é o que Jesus fez com cada um de nós. Cuidou dos nossos traumas, cuidou das nossas feridas e trouxe nós até aqui. Para que ele trouxe nós até aqui? Para que depois de sarados e cuidados, possamos fazer o mesmo. Passar esse ensinamento adiante e continuar praticando, a trazer cada vez mais pessoas que foram surradas lá fora, que resolveram pegar um caminho independente, que provavelmente Satanás vai acertar ele no meio do caminho, trazer ele para cá, para a hospedaria, o lugar onde ele vai ser cuidado, o lugar onde vai ser tratado diferente, onde ele vai aprender a ressarcir aquilo que Satanás roubou dele. E continuamos no número 6, o hospedeiro. Quando o samaritano deixa o homem na hospedaria, ele cuida dele lá, e no dia seguinte, quando ele vai partir, depois de ter cuidado do homem a noite inteira, ter parado seus afazeres, sabe lá o que ele ia fazer, mas ele parou tudo, porque ele encontrou uma alma que precisava de ajuda no meio do caminho. E assim Jesus fez com nós. Ele passou a noite ali, talvez intercedendo para que aquele homem não perdesse a vida, cuidando daquele homem, cuidando das feridas dele, falando com ele, falando que aquilo ali não era o fim, que tinha jeito sim, que é o que Jesus fez com cada um de nós. Ele precisava seguir. Então ele falou para o hospedeiro, aqui está 2 dinheiros, cuida dele do que ele precisar, e quando eu voltar, o que mais ele gastar, eu pagarei.
Jesus foi e deixou o Espírito Santo conosco para cuidar de cada um de nós. Uma revelação tremenda dentro da palavra de Deus. O hospedeiro, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus fez o trabalho todo na nossa vida, de nos resgatar almas perdidas, curar nossas feridas e trazer nós para dentro da igreja, trazer nós para dentro da hospedaria, e depois de tratar nossos traumas, Ele precisava subir, Ele precisava ir para que ter com o Pai, mas Ele não ia deixar nós sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco. Ele deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Eu vou, mas cuida dele para mim. Eu vou ter com o Pai. Eu vou lá, eu vou preparar um lugarzinho para cada um de nós lá. Mas o Espírito Santo de Deus está todo o tempo cuidando de nós. E um detalhe muito interessante é que o samaritano deixa 2 moedas para que o hospedeiro cuide do homem. Ou seja, a sua dívida está paga. Você não deve nada para Satanás. Você não deve nada para ninguém. Jesus foi, mas Ele pagou a dívida. Se nós tivéssemos uma dívida de morte, por quê? Pelo pecado que a gente devia, o que a gente merecia, era morte sim, mas Jesus pagou, Ele pagou o preço. Então esse detalhe é muito, mas muito importante. Jesus foi, deixou o Espírito Santo com nós, mas não deixou nós devendo nada, é pela graça, é só estender a mão e receber aquilo que Jesus já deixou pago na cruz para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia fala em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique com vocês para sempre. Graças a Deus. Aleluia. Jesus esteve com nós. Jesus nos resgatou. Jesus curou nossas feridas. Jesus nos mostrou o caminho. Jesus nos deixou o Consolador e subiu e roga ao Pai para que o Espírito Santo esteja conosco até o fim. E número 7, a promessa do retorno. Que Jesus, quando paga o hospedeiro, diz que ele vai. Doido. O samaritano deixa os dois dinheiros com o hospedeiro. Eu estou indo, mas eu volto. Vou voltar. E quando eu voltar, aí eu vou estar com tudo na mão para dar aquilo que eles merecem. Porque aí eles vão estar recuperados. E se mais alguma coisa acontecer no caminho, pode deixar, quando eu voltar eu pago. A gente não são incaíveis. A gente, por ocasião, por opressão do mundo, por tristeza, pode acontecer que um dia a gente cair. Mas o que você não pode fazer é ficar no chão. Porque Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou voltar. E eu vou voltar com algo para vocês. Vocês que guardou meus mandamentos. Vocês que esperaram por mim. Vocês
exerceram o amor ao próximo. Vocês que foram fiéis comigo até o fim, eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar. E vou trazer para vocês aquilo que cada um merece. Em Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho e nem o galardão, e o meu galardão está contigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai vir. E aquilo que eu falei lá atrás, que o sacerdote e que o levita tanto procura, tanto corre atrás, nosso galardão, Jesus vai trazer na volta dele. Gostaria que o pastor colocasse o louvor aqui. Durante esse louvor, feche os seus olhos, reflita e pense: onde chegamos até agora? Onde chegamos até agora? Até o presente momento, Deus tem nos conduzido, nos trouxe até aqui. E o que Ele quer de cada um de nós? Então, temos que compreender o caminho que Jesus traçou para cada um de nós e aceitar tudo aquilo que Ele tem para nós.